Olá, pimpolhos! Olha quem está aqui, eu, o professor Malson Darli, o professor da matéria mais docinha, matemática. E no nosso sexto tempo de hoje, vamos embarcar numa viagem cultural. Sabe para onde? Rumo ao Festival de Parintins, isso mesmo, ó. Mas não vou sozinho, vou com o Bois, caprichoso e garantido, isso mesmo. E vocês, vem comigo nessa viagem, porque vamos conhecer o famoso 2 para lá e 2 para cá. Que embala o ritmo da arena. Será que eu fiz certo? Bom, certo mesmo é que essa é uma ação da Secretaria de Educação de Manaus em parceria com a Super Ensino e o Centro de Mídias Educacionais. Então, vocês já viram que eu não entendo muito desse ritmo, né? Então, vamos chamar quem entende, que é o professor Marlon, para juntos visitarmos um espaço temático do festival e mostrar como a cultura dos bois garantido e caprichoso também pode ensinar muita matemática. Fala, galerinha! Antes de vocês mergulharem nos quadriláteros, deixa eu contar uma coisa massa para vocês. O Festival de Parintins não é só festa, é cultura, é história, é tradição e, claro, muita matemática. De um lado da arena, de vermelho e branco, entra o boi garantido, o boi do povo. Ele celebra a força e a beleza do povo da floresta, um povo cheio de culturas, cores e histórias. Suas toadas, danças e apresentações nascem dos saberes antigos dos povos afro-indígenas e tradicionais, misturando tradição e arte que emociona a galera vermelha e branca. Do outro lado, de azul e branco, vem o boi caprichoso. Ele é o boi das estrelas, o mais querido do povão. Suas apresentações são cheias de emoção, luz e espiritualidade, sempre valorizando os povos da floresta. Com todas as coreografias marcantes e alegorias ousadas, o caprichoso encanta a galera azulada com um espetáculo de tradição e inovação. E o mais bonito, galerinha, é que tudo isso nasce do trabalho dos artistas populares. Cada linha traçada por eles vira parte dessa festa gigante. Alegorias, painéis, figurinos, tudo é feito com arte, história e matemática. Quadrados, retângulos, losangos e trapézios aparecem por todo lado, ajudando a montar esse espetáculo de cores e formas. E para mostrar que a matemática também marca presença no festival, a gente chama agora o nosso correspondente direto de Parintins. Ele que já está no meio da festa, no ritmo da toada e de olho nas formas geométricas. Pimpolho, é com você! Bate forte o tambor, que eu quero matemática ensinar. Opa! Oi, pimpolhos! Vem pra cá, porque hoje quem entra no ritmo quente do festival é ela, claro, a mais linda, a matemática, isso mesmo! Ó, o Bumbódromo, esse lugar aí, ó, olha que lindo, que mágico, onde o garantido e o caprichoso brilham, Mas, ó, hoje vai dar espaço para um espetáculo diferente, que é a geometria, isso! Mas, ó, hoje vamos procurar os polígonos que estão espalhados por aí. Em destaque, os nossos convidados especiais. Pode entrar os quadriláteros. Que caras são esses, Pimpolho? Ó, tô vendo aqui, hein? Vocês já esqueceram o que é um polígono? Então, bora relembrar junto. Então já sabe, ó. Foco na telinha e olha aqui no carequinha. Polígono é uma figura plana formada só por segmentos de reta, que se ligam direitinho em cada vértice, sem deixar espaço e sem se cruzar. E olha só que incrível, Pimpolhos! Os nomes dessas figuras indicam quantos lados ela possui. Essa daqui, ó, vamos olhar para essa daí. Dá um foco na telinha e olho nessa figura. Vamos contar comigo? 1, 2, 3 lados. Chamamos de triângulo. Bacana, hein? Essa daqui, ó, vamos contar comigo? Tem 1, 2, 3, 4 e 5 lados. E por isso recebe o nome de pentágono. E os nossos quadriláteros, professor? Esqueceu? Esqueci não, ó. É isso mesmo. Os quadriláteros têm 4 lados. Viu que bacana? Então, pimpolhos, lembre-se que os quadriláteros são polígonos com 4 lados e 4
vértices. Bacana, hein? E deixa eu contar uma coisinha aqui para vocês. Essas figuras não aparecem só aqui na matemática, não. Esses quadriláteros desfilam, mais que a cunhã-poranga no bubódromo, no meio das bandeiras, alegorias e fantasias do festival. Mas se a gente quer entender direitinho a diferença entre os quadriláteros, pimpolhos, tem uma coisa que a gente precisa observar com muita atenção. Sabe o que é? As posições relativas entre os lados. O que é isso? Presta atenção no compasso da toada, ou melhor, da matemática. Essas relações aparecem de 3 jeitos diferentes. Vamos conhecer agora cada uma delas. Foco na telinha, pimpolhos. A primeira são as retas paralelas, aquelas que andam sempre juntinhas, lado a lado, só que nunca se cruzam. Lá na arquibancada, tô vendo aí, arquibancada central do bubódromo. Por exemplo, as fileiras de assentos ficam todas alinhadas na mesma direção. Isso aí é um exemplo perfeito de retas paralelas no ritmo certinho do nosso festival. E em seguida, vamos olhar aqui, temos as retas concorrentes. Elas são aquelas que se encontram em algum ponto. Imaginem, deixa eu ver, pronto, 2 grupos entrando num bubódromo por caminhos diferentes e se encontram bem no centro da arena. Que festa, hein? Os trajetos formam retas que se cruzam em um ponto. E por fim, temos as retas perpendiculares, que também se cruzam, mas de um jeito especial. Elas formam um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus, bem certinho, igual aqui, igual o canto de uma bandeira bem esticada no alto da arquibancada. Tá, professor. E o que tudo isso tem a ver com quadriláteros? Calma, pimpolhos, que ainda vai ficar docinho, docinho. Pimpolhos, presta atenção. Cada lado de um quadrilátero é um segmento de reta. E para entender como esses lados se organizam, a gente precisa observar as relações entre essas retas. Se os lados estão paralelos, perpendiculares ou concorrentes, porque isso muda o formato do quadrilátero. É assim que a gente começa a diferenciar cada tipo deles. Viu como tá ficando legal? Agora que a gente sabe tudo sobre as posições entre as retas e o que é um quadrilátero, bora dar uma olhada, só que mais de perto, em 2 tipos muito especiais que aparecem no meio do festival, que são os paralelogramos e os trapézios. Ô, pimpolhos, vocês estão vendo essa parte da base da alegoria? Essa aqui mesmo. Esse tipo de quadrilátero tem os lados opostos paralelos, ou seja, ficam sempre na mesma direção e nunca se encontram, mesmo se a gente esticar bem muito. Quando isso acontece, ele recebe um nome especial. Anota aí, o nome é paralelogramo. Ô, pimpolhos, dentro dessa turma tão caprichosa dos paralelogramos, é garantido que a gente encontre o quadrado, o retângulo e o losango, todos com 2 pares de lados paralelos, certinhos, como passo de toada. E aí, pimpolhos, quer ver como cada um deles tem um jeitinho especial? Então, foco na telinha e olha aqui no carequinho, Esse daí é o retângulo. Ele é aquele bem certinho. Os lados opostos são paralelos e do mesmo tamanho. E tem mais, hein? Os lados que ficam lado a lado, os lados adjacentes, se encontram formando um cantinho bem reto, medindo sabe quanto? 90 graus. Ou seja, ele tem os 4 ângulos retos. Viu que chuchu, beleza? E esse daí, pimpolhos, é o losango. Ele também faz parte dessa turma, mas com um detalhe diferente. Ele tem os 4 lados do mesmo tamanho, porém, eles são mais inclinados e, por isso,
não forma ângulos retos nos cantos. E sabe o que é legal, Pimpolho? As diagonais do losango se cruzam bem no meio e formam um ângulo reto. Viu que legal? Isso mesmo. Elas são perpendiculares. E para fechar com chave de ouro e deixar tudo chuchu beleza, eu vou apresentar para vocês o quadrado, Pimpolhos. Esse aí é o destaque desse festival. Sabe por quê? Vou explicar para vocês. Porque o quadrado tem um pouquinho do que a gente vê no retângulo e no losango. Querem ver? Vamos lá, ó. Tudo juntinho numa figura só. Ele tem 4 lados do mesmo tamanho. Ok, isso igual ao losango. E também 4 ângulos retos, bem certinho, igual ao retângulo. E além disso, Pimpolhos, olha que legal, ele tem os lados opostos paralelos, os lados adjacentes perpendiculares e até as diagonais se cruzam, formando um ângulo reto. Meu Deus do céu, é muito legal, hein? É a combinação perfeita para brilhar nessa arena. Agora, olha essa outra peça aqui da decoração, Pimpolhos. Essa daí mesmo, vocês estão vendo? Ô, Pimpolho, repararam que ela tem um lado maior embaixo e um lado menor em cima? Pois é. E aí? Conseguiram notar algo diferente dos outros quadriláteros que a gente viu até agora? Bom, então prestem atenção. Essa figura tem só um par de lados paralelos. Isso mesmo. E quando isso acontece, a gente dá um nome bem especial para ela. Sabe qual é o nome? Trapézio. Isso mesmo. Ele também é um quadrilátero, claro, mas apenas 2 dos seus lados andam na mesma direção. E a gente chama esses lados de bases. Isso, uma base é maior e a outra menor. O trapézio é como uma passarela de alegoria, subindo de um lado e descendo do outro. Eita, Pimpolho, nosso festival tá chegando ao fim. Mas antes de encerrar, bora fazer, sabe o quê? Aquela apuração final no ritmo do festival, Pimpolhos. Ó, hoje a gente deu um show no mundo das formas. Começamos relembrando o que é um polígono e logo encontramos os quadriláteros com seus 4 lados e 4 vértices. No meio desse grupo, conhecemos 2 que são destaque no nosso bubódromo: os paralelogramos, como o retângulo, losango e o quadrado, com 2 pares de lados paralelos. E faltou, sabe quem? O nosso amigo trapézio, com só um par de lados paralelos. Agora que o estudo foi caprichoso e o conhecimento está garantido, tá na hora da gente entrar em outra arena. Sabe qual? Bora testar esse conhecimento com uma questão modelo e deixar tudo docinho, docinho. Vamos comigo? Então, foco na telinha. Durante os preparativos para o Festival de Parintins, a equipe de decoração do Boi Garantido construiu um grande painel usando formas geométricas para ilustrar as tradições do boi vermelho. A forma geométrica mais utilizada nessa composição foi um quadrilátero, que possui as seguintes características. Aí tem 2 pares de lados opostos paralelos, 4 ângulos retos, 4 lados com a mesma medida. E aí, qual foi o quadrilátero mais utilizado na decoração do painel? Aí nós temos a letra A, B, C e D. Vamos descobrir, Pimpolhos? Então vem junto, Pimpolho, que vai ser, ó, chuchu beleza, porque para resolvermos essa questão, precisamos analisar as características do quadrilátero que foi usado na decoração do painel do Boi Garantido. A primeira informação é que a figura tem 2 pares de lados opostos, paralelos, ou seja, os lados andam sempre juntinhos, na mesma direção. Quando isso acontece, a figura faz parte do grupo dos paralelogramos. Ficou docinho aí, ó. Depois, o enunciado diz que essa figura tem 4 ângulos retos. Não é verdade?
É aquele ângulo medindo 90 graus, isso mesmo, igual ao cantinhos de uma folha de papel. Isso mesmo, olha aí que legal. E para completar, tem a última pista. Vocês anotaram? Dizia o seguinte: os 4 lados têm a mesma medida. E aí, Bipolhos, ficou docinho, né? Só tem um quadrilátero que junta todas essas características ao mesmo tempo, que é o quadrado. Isso mesmo. Essa figura é muito legal, mas muito legal mesmo. Olha só, ele tem 4 lados iguais, 4 ângulos retos e 2 pares de lados paralelos. Que legal, hein? É chuchu beleza. Então, portanto, o quadrilátero mais utilizado na decoração do painel foi o quadrado. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B aí. Agora que a gente já aqueceu e prendeu o cabelo, bora entrar no ritmo do vamos praticar e resolver mais desafios. Só que agora no compasso do saber. Vamos lá, Bipolhos. Fala, gente do bem! Vamos para mais uma dica? Olha só, para identificar os quadriláteros, observe como os lados estão posicionados. Eles podem ser paralelos quando nunca se cruzam, concorrentes quando se encontram em um ponto, ou perpendiculares quando formam um ângulo reto. Com isso em mente, lembre-se, se os lados opostos são paralelos, estamos falando dos paralelogramos, como o quadrado, o retângulo e o losango. Mas, se apenas um par de lados é paralelo, então estamos falando de trapézio, gente boa. Gostou da dica? É isso aí, até a próxima! Fala, galerinha, hora de começar. Pimpolhos e pupilos prontos pra brilhar. Bonitos e bonitas, vem participar. Com a Super Ensino vamos praticar. Vamos começar. Vem participar. Vamos praticar. Vamos praticar. Vamos praticar. Uma das brincantes do Festival de Parintins customizou um adereço diferente dos usuais. O adereço customizado possui os lados opostos paralelos e de mesma medida. Além disso, nenhum dos seus ângulos é reto. Esse adereço possui o formato de qual figura? Letra A, letra B, letra C ou letra D? E aí, Bipolhos, é sua vez agora de entrar na arena. Enquanto vocês resolvem essa questão, vou encomendar um adereço parecido com esse relógio que está aparecendo aí na sua telinha. Então vamos lá, Pipolhos! Voltei aqui e para resolvermos essa questão, precisamos analisar as características do adereço apresentado no enunciado. Primeiro, o enunciado diz que o adereço possui lados opostos paralelos, ok? Isto é, andam na mesma direção e nunca se encontram. E além disso, Pipolhos, os lados opostos têm a mesma medida e, por fim, fala que nenhum dos seus ângulos é reto, ou seja, não mede 90 graus. Ao observar as alternativas, todos são quadriláteros.
figuras que têm 4 lados. Com as características dadas, podemos analisar qual desses quadriláteros se encaixa perfeitamente na descrição do adereço. Sabendo disso, devemos lembrar que os quadriláteros que possuem os lados opostos paralelos, ou seja, 2 pares de lados paralelos, são chamados de paralelogramos. Nessa turma, temos o quadrado e o losango, que possuem seus lados opostos paralelos e de mesma medida. Porém, entre o quadrado e o losango, o único que não tem nenhum de seus ângulos internos retos é o losango, isso mesmo, aquela figura que parece uma pipa. Dessa forma, o losango é o único que possui as mesmas características do adereço descrito no enunciado, os lados opostos paralelos e de mesma medida, e nenhum dos ângulos internos retos. Portanto, o adereço possui formato de um losango. Assim, a alternativa correta é a letra A. Marca aí para mim. E eu acho que eu vou colocar agora esse adereço aqui no meu cabelo para combinar com o Festival de Parintins. Então vamos lá agora? Vamos resolver mais uma questão. Para montar um painel de fotos em um dos corredores do bobódromo, são utilizadas molduras no formato de uma figura geométrica de 4 lados, em que apenas um par de lados é paralelo. O quadrilátero utilizado nas molduras é um... Bom, tem a letra A, letra B, letra C ou letra D. Vamos descobrir? Primeiro, eu vou chamar o meu amigo relógio, vou arrumar o meu cabelo para tirar uma foto e colocar nessa figura aí que está no corredor do bobódromo. Será que minha foto vai ficar legal, hein? Vamos já descobrir. Botei pimpolho, cabelo arrumado, foto tirada e resolvendo agora a questão. Mas para resolvermos essa questão, precisamos lembrar que os quadriláteros podem ser classificados em paralelogramos e trapézios. Os paralelogramos são aqueles que têm 2 pares de lados opostos paralelos. Isso mesmo. E nesse grupo temos o quadrado, o retângulo e o losango. Já os trapézios são diferentes. Eles possuem apenas um par de lados paralelos. Assim, analisando as características das molduras utilizadas na montagem do painel de fotos, 4 lados e apenas um par de lado paralelo, bom, isso combina direitinho com as características de um trapézio, isso mesmo. Portanto, pimpolhos, atendendo às 2 características dadas no enunciado, o quadrilátero utilizado nas molduras é um trapézio, isso mesmo, assim, a alternativa correta é a letra D. Eu descobri que o meu penteado não vai combinar com trapézio não, hein? Mas deixa pra lá, porque ele combina com a próxima questão. E nessa questão fala o seguinte, ó, um mural de boas-vindas para os visitantes do Festival Folclórico de Parintins foi feito utilizando 2 tipos de quadriláteros, referentes aos bois bumbais. O primeiro tipo possui 4 lados de mesma medida e ângulos internos que não são retos. O segundo tipo
possui 4 lados, mas apenas um par de lados paralelos. E aí, quais são os nomes desses 2 quadriláteros? Bom, a letra A respondeu, depois veio a letra B, depois a C e, por fim, a última atrasada, letra D. Vamos descobrir? Está na hora de entrar no ritmo, mas agora no ritmo da matemática. Pode entrar cronômetro no ritmo do boi-bumbá. E aí agora é com vocês. Resolva a questão, cada um no seu ritmo, e eu volto já no meu ritmo para a gente conversar. Opa, voltei! Agora todo mundo dentro do mesmo ritmo para resolver essa questão, porque para resolvermos essa questão, precisamos observar as características de cada quadrilátero descrito no enunciado. O primeiro quadrilátero tem 4 lados com a mesma medida. Os quadriláteros que possuem essas características são, nota aí, o quadrado e o losango. Mas atenção, hein? Calma! Além disso, os ângulos internos desse quadrilátero não são retos, ou seja, nenhum ângulo mede 90 graus. A figura que possui essas 2 características, lados iguais e nenhum ângulo reto, ou seja, nenhum ângulo de 90 graus, é o losango, isso mesmo, porque parece uma pipa voando. Já o segundo quadrilátero possui apenas um par de lados paralelos, ou seja, 2 lados dessa figura nunca se encontram. E o quadrilátero que possui essa característica é o trapézio, isso mesmo. Portanto, os 2 quadriláteros são losango e trapézio, isso mesmo. Assim, a alternativa correta é a letra B. Marca a letra B para mim aí. E é isso aí, pimpolhos. Ficamos por aqui, mas calma, e tem muita festa ainda. Só que agora é você. Você agora vai escolher seu boi favorito para resolver muitas questões e se divertir com a matemática. Eu vou ficar por aqui com meu boi favorito, aguardando vocês no nosso próximo encontro. Até lá! Fui!